desestrutura numa fisiopatologia, o inquilino que o habita já está adoecido muito antes, e as estruturas energéticas do ser já estão alteradas. Então, nosso corpo, ele é um resumo de tudo que tem na natureza, todos os reinos da natureza. E nós recapitulamos isso na embriogênese. Portanto, morar nessa habitação física é de uma responsabilidade muito grande. Ele funciona, ele é acionado pela mente. Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida. Portanto, se o espelho está embaçado, como que a vida vai espelhar de forma adequada a consciência? Começamos as relações desarmônicas pensando nisso. Então, essa apresentação aqui, bem interessante no sentido de trazer alguns aspectos dos bastidores do grupo mediúnico, de como o tratamento se coloca. Então, essa fala é mais no sentido de mostrar os processos e os mecanismos já estão de conhecimento de vocês, mas colocando dentro da ótica do trabalho, do médium. Vamos começar com esse indivíduo estiloso aí, que é o Søren Kierkegaard, um indivíduo muito erudito, né? Filósofo, teólogo, poeta, crítico. Ele é dinamarquês. E muito antes de Kardec, muito antes de Freud, muito antes de Jung, ele já estruturou o psiquismo humano, ele já fez uma estrutura que vai nos oferecer recursos para entender a dinâmica obsessiva. É claro que vamos trazer Kardec, vamos trazer os outros estudiosos. No entanto, ele fala uma frase que já foi falada aqui com vocês. Ele fala que louco é todo aquele que perdeu tudo, menos a razão. Eu queria parafrasear essa frase do Søren Kierkegaard, né? Que obsidiado é todo aquele que perdeu tudo, menos a razão, para se encontrar enfermo, e que ele tem o direito a um tratamento digno. E dessa forma, se a obsessão é baseada na reciprocidade, então o obsessor também tem que estar incluído nesse tratamento. Ele também tem que ser envolvido. Primeiro porque enlouqueceu quando foi ofendido. Enlouqueceu o psiquismo, no sentido de perder o controle, a razão, de ter se desconectado da sua essência e perdoado. Segundo, porque ele está preso a essa condição e encontrou aquele que o feriu, aquilo que o ofendeu. Então, essa estrutura, ela é clássica na obsessão, né? Nos livros espíritas. Tanto é que Kardec fez uma classificação da obsessão baseada em gravidade. Daquela que não se pode dizer que é menos grave, porque os quadros geralmente chegam na subjugação, iniciando por um lento processo de sintonia, de reciprocidade vibratória, de energias compensadas, num mecanismo da vida chamado sintonia. Então, há uma razão para aquilo estar acontecendo. E o médium, os médiuns, os coordenadores, os trabalhadores da seara mediúnica, eles têm que ter uma ideia mais ampliada desse processo. Então, a existência, aí a mente, segundo Søren, interessante que ele faz o que hoje a psicologia já conhece, em muito mais estruturas. Joana de Anjos descreveu isso com muito mais elementos, mas naquela época, 1800 e pouco, né, era realmente para se pensar, né? Ele disse que tinha 3 estágios, ele chamou de estadiamentos, igual estadia câncer. Ele fala que o primeiro estágio
é o estágio da consciência do sono. O indivíduo vê muito pouco de si mesmo e muito pouco do ambiente que o cerca. Jesus falou muito disso. Ele sempre pedia para despertar aquele que estava dormindo, para tomar cuidado dos cegos dirigindo os cegos. Ele sempre falou dessa estrutura do psiquismo, oriundo dos mundos primitivos. A gente fica aqui ainda num transe instintual. Então, vida de aparência, prazer, gratificação imediata, vida sem propósito elevado, é a consciência do sono ainda. Nessas estruturas, o ser ainda não tem uma vivência que o ligue à espiritualidade maior, a não ser pelo sono, a não ser por mediunismo, por alguma condição, mas a consciência não está ainda emergente. O segundo estágio do Kierkegaard, ele fala de estágio ético. É quando o indivíduo está regido pelas normas sociais, influenciado pela moral, prazeres são mais limitados, mas é uma vida de aparência, são chamados de homens legendas, pais legendas, mães legendas, né? Espírita legenda. São aqueles indivíduos que confundem função. Não, eu sou espírita, não faço isso, é função. O fato de se dizer espírita, católico, evangélico, não resolve nada. Você pode estar lá na função de pai, mas o máximo que faz é ser provedor, já é um começo, mas é legenda. Então é preciso entender que o espírita tem que ir para além da legenda, porque se ele não for e já tiver tanto conhecimento, só fazer assistência, só trabalhar mediunicamente já é um começo, mas não consegue proteção. Por mais que se esforcem mentores espirituais, equipe espiritual, a gente acaba passando a rasteira em todas as intuições que a gente recebe. Porque só ser legenda não funciona para proteger. Porque a obsessão não é feita, não é estruturada em cima de pensamentos no campo da instrução. Há poucos dias atrás eu falei aqui que nós temos 4 dimensões evolutivas. Aquele que tem um conhecimento bem senso comum, baseado em mitos, superstições, é um desconhecimento externo. Tem o indivíduo que tem um desconhecimento interno, é a consciência do sono. Tem aquele que tem um conhecimento externo, é a instrução. Tem 3 pós-doc, 3 pós-doutorado, mas tem um desconhecimento interno profundo. E tem aquele que tem um conhecimento interno, que é o autoconhecimento, está evoluindo nesse campo, deixou de ser legenda, deixou de ser só instrução, só conhecimento, e ele está trabalhando a sua sombra interior, está trabalhando o seu eu profundo, a sua espiritualidade. O indivíduo que consegue ampliar o conhecimento externo e ampliar o conhecimento interno, ele direciona para um estado chamado sabedoria. Proteção para a obsessão tem que ser nesse campo. Porque nessa condição, fortalecendo o pensamento, os espíritos com propósitos negativos não conseguem. A gente ajuda cada um, estabelecendo o padrão vibratório mais baixo da consciência do sono. E dessa forma facilita as coisas. Então, o estágio religioso é quando a fé em Deus, a fé num princípio superior, né, leva o indivíduo a ter um exercício da espiritualidade, e aí começa um despertar da consciência. Isso ajuda. Então, naquela época, Kierkegaard tinha uma ideia muito interessante para aquela época. Então, o que sabemos hoje pela doutrina espírita? A mente é extracerebral, está no corpo mental.
que tem duas dimensões, a dimensão abstrata, que é o mental superior, e a dimensão concreta, que é o mental inferior, compondo a personalidade de cada um de nós. Nós vivemos, e isso quem explica bem, é Clarim de Leonel, dois obsessores na época, no livro Ação e Reação, explicando para André Luiz como é que são as coisas, como é que eles fazem. Ele fala que aqueles reflexos mentais, quando a gente vai escovar dente, vai no supermercado, vai num lugar, eles não se preocupam com isso, são as coisas do cotidiano. Eles se preocupam com aquilo que é a dimensão do sentimento, das emoções, porque aí o indivíduo externaliza o que ele é. A psicologia já fala que nós somos o que sentimos. Hamed, no livro Dores da Alma, fala que nós somos o que sentimos. Jung também fala que os conteúdos que nós temos em nós, quando renascemos, são milenários. E que o indivíduo que não procura trabalhar o seu inconsciente através do autoconhecimento, através da ação de se tornar um indivíduo, que chama individuação, indivíduo que não faz isso, os conteúdos que nós temos desarmônicos do passado se manifestam no presente num fenômeno chamado automatismo. Esse automatismo facilita as coisas, porque a gente sai da área das noções superiores e vem aqui para aquilo que qualquer calango tem, qualquer lagartixa, tronco cerebral. Então é necessário perceber que aqui a gente tem dificuldades de elaborar a prece, de vibrar, porque aqui é uma estrutura mais primitiva, foi feito só para sobrevivência. Aqui estão memórias da época que a gente estava na base da cadeia alimentar. Quem experimenta isso aqui é quem tem pânico, quem tem ansiedade grave. Ele experimenta os medos lá da época que a gente estava bem na base. E toda vez que a gente vem para cá, facilita a tarefa para o obsessor. Facilita demais. Porque aí, as nossas vibrações, nossas energias, nossos pensamentos estão meio fragmentados. A gente começa uma prece e não termina ela. A gente pensa várias coisas ao mesmo tempo. Vindo para cá fica mais fácil. Coronário e frontal nos conectam às antenas psíquicas de superioridade. Energias espirituais são captadas. Então, formas de fortalecer isso, falamos aqui há pouco tempo. Pensamento, meditação. Meditação, às vezes, ainda é um tabu no meio espírita. Não há forma de ajudar na prece do que meditar, do que esvaziar, do que exercitar reflexões, do que pensar de forma elevada. Então, dessa forma, o pensamento, produto da mente, aciona o cérebro. Nós temos moléculas de emoções imensas. Numa simples crise de ansiedade, liberamos 30 moléculas de emoção, neurotransmissores. Os medicamentos mexem com uma. Então, muita gente ganha dos remédios. Na versão da pessoa, senso comum, o remédio perdeu o efeito, mas na verdade fomos nós que ganhamos. Insistimos em pensar de forma distorcida. Então, dessa forma, a todo momento o corpo está sofrendo impacto do nosso psiquismo. Toda ação obsessiva ocorre na mente. O pensamento, ele vem com a roupagem das emoções e dos sentimentos. Os sentimentos são coisas persistentes, por isso que é para o obsessor um presente, se forem negativos. Mágoa, por exemplo, rancor. Se for raiva, é para fora. Raiva é explosiva, ela é limitada no tempo e espaço. É mais difícil de pegar. Agora, sentimento, não. Sentimento é para dentro. E é contínuo. A gente fica remoendo ele. E externalizando na nossa aura, nossa posição mental. Os sentimentos nossos são material de observação das entidades, como fala lá no livro. É essa exteriorização particular de cada um de nós é que os espíritos observam. As formas, pensamentos que externalizamos.
Então, dessa forma, a enfermidade, do ponto de vista médico, é entendida de um jeito. A enfermidade, do ponto de vista da ciência espírita, é entendida de outro jeito. O corpo da ciência médica é o físico. O corpo da ciência espírita é o corpo emocional, chamado de perispírito, corpo espiritual, que seja. Modelo organizador biológico, que seja. Mas, de todo jeito, para acessar essas estruturas, precisamos de elementos adequados para ela. Adequados. Um não é excludente da outra, muito pelo contrário. A ciência espírita é complementar. A ciência formal não tem recursos, por conta de paradigma materialista demais, de acessar essa dimensão. Então, o foco da ciência médica é entender a gênese das doenças, das enfermidades, indo atrás da fisiopatologia, as alterações no corpo, aquelas alterações determinadas pelo DNA. Querem determinar como as enfermidades se instalam e desenvolvem no corpo físico. Isso está cada vez melhor. Né? A medicina está sabendo cada vez mais de menos. Cada vez mais de menos. Hiper, super especialidades. Isso mostra que, para ver resultado e impacto no corpo, a medicina está indo para o lado da tecnologia, da inteligência artificial, está indo. Né? No Congresso de Clínica Psiquiátrica, mês passado, lá em São Paulo, eu fiquei pasmo de ver que as máquinas estão chegando ao diagnóstico mais rápido do que o médico. Fazendo coisas que não foi mandado fazer. O que eles estão fazendo lá com essas coisas? Diagnosticando câncer mais rápido, o médico não chegou no resultado, a máquina está conseguindo concluir. Então, isso chama atenção. São estruturas de máquina muito diferentes. Então, as consequências no corpo geram enfermidades físicas. Aí eles olham as alterações das moléculas, do corpo, do sangue, dos tecidos, e falam: o corpo está doente. São efeitos. O medicamento pode até trazer uma cura aparente, chama alívio, mas o instrumento de investigação não vai além do corpo, não vai além da estrutura física. Já o médium, a ciência espírita, tem o entendimento transcendental do ser, o porquê do sofrimento, investigando o corpo energético, investigando filosoficamente o processo, doutrinariamente as leis da vida, e de todo jeito chega numa conclusão, principalmente no campo da obsessão, que é sofrimento psíquico, e muitas vezes físicos. Né? Saúde mental é saúde moral. A doutrina espírita já determinou isso pelos nossos conhecimentos de Kardec, do Evangelho de Tudo. Então, saúde mental é saúde moral. Para se ter saúde mental, é preciso ter força, sobretudo, virtudes, para que possa, então, envolver o corpo num estado de sanidade. Então, dessa forma, a ciência espírita, ela investiga o corpo energético, o perispírito, investiga as dimensões astrais, né? E o instrumento é mais, posso dizer, mais amplo em sua percepção. Vai lá no corpo perispiritual, observa. Interessante que aqui, né, talvez vocês fiquem incomodados com o que eu vou falar, mas é o seguinte: nas pesquisas que estamos fazendo no Grupo Saúde Integral, observamos que parte do estudo, parte do exercício de desobsessão é feito pela passividade da mediunidade. Mas quando eu vejo um médium passista, lá na sala de paz, falando: olha, tem uma massa escura aqui no pâncreas desse paciente, tem uma massa escura no cérebro do lado direito, ele não está mediunizado, ele está simplesmente vendo. E eu estimulo eles a descrever isso, a chamar o coordenador da sala e avisar: olha, tem um negócio aqui.
sem medo de ser misticismo, sem medo de nada. É preciso avaliar que o médium tem especialidades mediúnicas e que essa capacidade de perceber é da alma humana. E essas informações fazem parte do diagnóstico. Fazem parte do diagnóstico. Um médium treinado pode identificar na grade energética do perispírito, né, a origem real de uma doença, complicada por processos obsessivos. Podem identificar entidades, artefatos de toda forma. Agora, é preciso entender como vão reverter. Então, a conexão com a equipe mediúnica, com a equipe espiritual, é fundamental. Quando agir, como agir, de que forma pode ser feito, isso pode ser retirado, não pode. Então, o diagnóstico ele é uma fase importante. Configura para, num grupo como aquele ali, que são pacientes do consultório, então quem fez a triagem deles foi eu, então eu sei o núcleo do problema, de forma técnica, é diferente. O triador aqui, ele usa a intuição dele, que é refinada, muito mais que muitos médicos por aí. Então é preciso ficarmos atentos, porque todos os processos diagnósticos num grupo mediúnico começa desde lá da recepção, desde as observações na sala de passe até chegar na sala mediúnica. Todas elas são preciosas para tratar processos obsessivos. Então, a visão espírita das enfermidades vai para além do corpo, entende por que aquilo está acontecendo no corpo. Então, as observações científicas de Kardec sobre os fenômenos psíquicos e ou espirituais demonstram a realidade da consciência imaterial independente que comanda os fenômenos do corpo físico. Isso é importante, extremamente importante. Quanto mais capacitado está um grupo, porque a função primordial de um grupo é a instrução. Não podemos ficar 30 anos coordenando um grupo mediúnico sem desenvolver pesquisas, sem perguntar por que aquilo está acontecendo, sem perguntar para a equipe espiritual, para que ela nos ensine. Precisamos evoluir no trabalho. É importante ter essas condições de estímulo para que o médium possa não ficar com medo das suas percepções. Fale, entenda. E na hora da avaliação, porque grupo mediúnico que não sobrevive a uma avaliação não é grupo. Grupo mediúnico que vai fazer avaliação no final do trabalho e vai para o pessoal, não é grupo. É só um agrupamento. Parece duro, né, essa fala minha, mas é. Porque a característica principal de um grupo é a harmonia fraterna, porque a ferramenta é o pensamento. A ferramenta é a concentração. Como vamos fazer isso com desarmonias? Com inseguranças, com dúvidas, com desconfianças? Então é preciso ter essa noção. O indivíduo pode, totalmente desequilibrado, manobrar um aparelho de ressonância magnética e fazer o exame do paciente. O médium não. Para ser médium e trabalhar na mediunidade, tem que buscar o equilíbrio. Porque o aparelho é a mente. A mente. Não dá para improvisar internalização no dia da reunião. Mediunidade é 24 horas. Então, é importante que esses estudos de Kardec, né, levam a gente a concluir as causas mais profundas da saúde, mas nós também temos que estar buscando a saúde, não a santidade. Nós temos que estar buscando a individuação, ou seja, buscar a gente como indivíduo, parar de entrar no efeito boiada. Efeito boiada é o mundo, é a normose. Isso é efeito boiada. A gente tem que se autodeterminar. O médium tem que fazer isso. Senão o aparelho dele vai ter problema. Então, os vórtices energéticos que nós temos assimilam e conduzem as energias conforme nossa consciência. Se nós estamos na consciência do sono, os vórtices energéticos que vão ser mais acionados são
os centros de energia inferior, nas dimensões da realidade mais primitivas, energias mais baixas. Então é preciso entender que não tem como improvisar nisso. A nossa mente precisa estar buscando equilíbrio, se esforçando, como Kardec orientou, domando as más tendências, para que nesse esforço, não de quem já alcançou, mas de quem está procurando sinceramente alcançar, essas áreas são acionadas, de forma que todos nós temos essas antenas psíquicas, que essa estrutura de comportamento ajuda. Então, quando a gente fala em desobsessão, a gente fica pensando lá. Eu acho que nós temos que pensar no médium. Porque esse médium é que precisa ver. Esse médium, essa equipe é que precisa estar antenada. E para ficar antenada, ele tem que elevar essas vibrações. Senão, todo o trabalho magnético feito pela equipe espiritual é quebrado lá por nós. A gente vem com as nossas testemunhas e aquilo que Kardec falou no livro dos médiuns acontece, influência do meio. A gente entra lá com todo o nosso companheirinho, né? Entra, o trabalho ali fica obstruído. Das 5 psicofonias, todas têm a ver com algum ligado aos médiuns. Então é preciso ter esse entendimento, né? Todas as ações são, de certa forma, conduzidas pelo corpo mental. Então, concluindo, os espíritos são uma força da natureza, estão em constante ação no mundo psíquico, no mundo material, está interpenetrando 30 bilhões de desencarnados, 5, 6, 7 bilhões de encarnados. É uma nuvem de testemunha mesmo, estão aí, né? Eles agem no mundo moral, no mundo físico, no mundo emocional, o pensamento e a matéria podem ser acionados. Então, qual é a base dessa troca? Sintonia. A obsessão está baseada na sintonia. É um processo, né, de influência por afinidade. Essa afinidade ela é construída. E como é no pensamento, parece que a gente está dialogando com a gente mesmo. Parece que a gente está conversando. Aquilo some, aparece, some de novo, aparece de novo na nossa mente. Pensamento recorrente, cuida deles. Tem algo aí. Então, tendências e impulsos. Então, a gente está no mar, igual os peixes estão na água, nós estamos na atmosfera. Só que a nossa atmosfera liga ao corpo, mas nós temos uma psicosfera, que é o nosso espírito. Então, dessa forma, a sintonia tem uma relação com ressonância. Ressonância. Dessa forma, pensamentos, espíritos familiares, espírito protetor, mentores espirituais, espíritos afins com os nossos hábitos, espíritos sofredores e espíritos obsessores. São muitas coisas. Às vezes alguém vem para tratamento aqui, parece obsessão, mas é uma indução espiritual. É um luto complicado com a mãe está lá com a filha grudada assim. Fica ali. Às vezes é um depressivo que está com vários espíritos obsessores, vários espíritos sofredores e um obsessor. Precisa tratar todos, precisa identificar. Não dá para fazer isso apenas com a psicofonia. Toda a equipe tem que estar intuindo, vendo o que a espiritualidade fala para a gente, dos eventos. Então, nós estamos cercados por essa multidão. E precisamos ter certeza do que chega para nós. E para ter certeza, precisamos estar buscando o equilíbrio. Então, a sintonia tem na base o pensamento, que aciona a matéria mental. O desejo e o impulso geram um processo energético, uma corrente mental. Esses conteúdos podem ser negativos ou positivos, e aí a sintonia se estabelece. Dessa forma, atrai bons espíritos, atrai espíritos inferiores, imperfeitos dentro da escala espírita, tá? Traz desequilíbrios e enfermidades, porque
não precisamos de mecanismos diferentes, o mesmo mecanismo mediúnico é o mesmo da obsessão. Então a gente sabe que há uma troca. Há um campo áurico da entidade, o campo áurico da pessoa, há um lugarmento afetivo, que é a interpenetração das duas auras, passa, recebe, passa, troca. Essas trocas, dependendo do grau de desequilíbrio da entidade, leva a uma desvitalização do encarnado. E quanto mais enfraquecido, mais o domínio se coloca, né? E esse domínio começa pelos centros de energia inferiores e vai subindo. A subjugação leva muitas vezes meses para fazer o desligamento da condensação fluídica em cada centro de força. Está muito bem descrito lá, Passe Aprendendo com os Espíritos, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, é importante trabalhar isso. Então, se é na mente, então o trabalho mais importante da desobsessão são as aulas que a gente dá para os pacientes. A psicoeducação, a palestra, focada na realidade que estão vivendo. Ensino prático em torno da vida prática. Isso é importante, porque aí que está a luta principal. As primeiras aulas, o paciente não entende nada, mas depois que ele é liberado, a consciência dele volta a pensar, ele vai colaborar com o seu próprio tratamento. Então, abre as portas para o mal, abre as portas para o bem. Depende da ajuda que estamos oferecendo. Então, as brechas psíquicas, né, a gente vai buscar ali a Sueli Calda Schubert, isso aqui é dela, são várias, são inúmeras, estão ligadas à negatividade do eu, né? Desequilíbrio no campo sexuais, vícios físicos e morais, inveja, orgulho, todo o processo está em cima de uma doença matriz só de uma matriz, a matriz chamada egoísmo. Essa é a doença matriz, é a doença que distribui todas as outras. Então, dessa forma, essas são brechas psíquicas, portanto, de invigilância. Mente ocupada com entidades afins gera o que nós estamos falando aqui. Então, ausência de esforço para cultivo de ideias edificantes, produzem desconforto emocional, ambições desmedidas, desregramentos comportamentais. Isso são tema das apresentações para quem está passando pelo tratamento. Nós temos que ir direto aos pontos, temos que mostrar. Kardec falou que nós entendemos as coisas, mas quando compreendemos, a nossa fé tem que ser raciocinada. Então, quem está passando por processo de desobsessão, ele tem que saber que 53,7% da melhora em sofrimento mental é estilo de vida. Medicamento vem, tratamento espiritual, mas ele é o principal responsável pela sua melhora. Dessa forma, as neuroses, as ansiedades, as psicoses, tudo faz parte do campo obsessivo, muitas vezes abrindo brechas psíquicas graves para processos de subjugação muito graves. Dessa forma, né, criando imagens, a gente pode atrair entidades benéficas, entidades boas, que são ali nos ajudar, que vão compartilhar do nosso momento. E criando imagens negativas, né, como diz Kardec na Gênese, impactando na nossa psicosfera, aí, dessa forma, as entidades percebem as nossas intenções, os nossos sentimentos, até aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos. Eles estão observando na invisibilidade, sem que a gente perceba, mas de vez em quando a gente começa a perceber, é uma sombra ali, é um calafrio ali, é uma fraqueza súbita, é uma sensação de raiva daquela pessoa, sem um propósito, sem um efeito. Aí você já sabe, você está interpenetrando, alguém está muito próximo de você, intercambiando os conteúdos dele com a gente. Então, é importante orar nessas horas. Porque se for num grupo mediúnico, ele presta atenção, a passividade é na hora, a incorporação vem na hora, a psicofonia. Só ele prestar atenção,
Fixa um pouquinho. Então, se está ocorrendo no dia a dia, oração, vigiar. Vigiar para fora? Não, vigiar. Vigilância é um negócio para dentro. A gente tem que olhar para dentro. Então, dessa forma, as transferências energéticas são aquilo que mais trazem sintomas na obsessão. Elas são graves, são emanações energéticas tóxicas. E a gente observa aquele paciente que adentra o consultório em processo obsessivo grave. Ele tem uma pele macilenta, uma mímica facial congelada, de quem está sofrendo, de quem está perdendo o controle, de quem está num sofrimento sem sentido, desespero. Então, dessa forma, a sintonia está nesse estado, já partindo para o domínio do ser. Então, todo ato de pensar produz várias repercussões. Essas repercussões também são energéticas. O processo obsessivo é caracterizado por manipulação e interposição de fluidos tóxicos. E quanto mais tóxicos, menos contato o indivíduo tem com as antenas psíquicas elevadas. E ele vai entrando num processo que distancia ele da realidade. A doutrina espírita tem que tirar ele desse estado para que o próprio paciente possa colaborar com o seu próprio tratamento. Então, é importante entender que alguns são graves porque muitas vezes não aceita o próprio tratamento, não aceita e tem uma ideia errada de tratamento. A casa espírita tem que orientar o pedido de ajuda, a demanda daquele paciente, né? Ele acha que vai ficar assim, igual tomar um antibiótico. Não é. Tem que, nas aulas para os pacientes, falar o tempo todo, para que ele entenda como é a dinâmica da vida. E falar o tempo todo que tratamento espírita não é sobrenatural. O tratamento espírita não é sobrenatural, ele é baseado em leis da natureza, não existe nada sobrenatural. Então é importante entender que toda técnica de cura tem por base o amor. Toda técnica de cura tem por base o amor. E toda cura tem por base o amor. Daquele que tem a compaixão e daquele que busca a transformação íntima, a integração com as leis divinas. Então, obsidiado, as psicopatias, esse é o universo constelando ao redor do obsidiado. Então, são consequências da obsessão, muitas condições. Eu penso que 70% de indivíduos em hospital psiquiátrico, em consultório psiquiátrico, não estariam ali porque têm doença psiquiátrica. Em algum momento, ou são auto-obsessivos, os neuróticos, ou são obsidiados. De todo jeito, a casa espírita tem um papel importantíssimo nesse pessoal. Não devemos impedi-los de buscar o médico, mas também precisamos cuidar daqueles que se enfraquecem depois de um diagnóstico de câncer, faz uma cirurgia e não fez prece adequadamente, depois da cirurgia recebe ataque espiritual. Todas essas pessoas estão precisando da atenção. Então, todas essas condições aparecem na casa espírita e precisamos estudar cada vez mais todas as obras já que estão aí para nós, para a gente trabalhar e conhecer cada vez mais o público-alvo que a gente atende. Tá? Então, o objetivo do tratamento seria a utilização da faculdade mediúnica para entrar em contato com o nível perispiritual do paciente. Primeiro passo é a técnica, depois o trabalho. Então, o trabalho, né, seria importante no sentido de ser especializado, né? Então, de toda forma, se a gente pegar isso aqui tudo eu já comentei, né? Então, enfermidades, acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldade econômica, tudo isso são meios para despertar o espírito encarnado, a anestesia da consciência do sono. Todos eles, né? Para sair daqueles estados de negatividade, egoísmo. Então, o sofrimento sempre tem uma função iniciática na pessoa. Então, a doutrina espírita aliada às ciências médicas poderão se entender, não se contradizendo, mas de mãos dadas, caminhando juntas, buscando os recursos disponíveis no sentido de abrandar o sofrimento do ser. Está aí no Evangelho segundo o Espiritismo.
no livro A Loucura sob Novo Prisma, Bezerra de Menezes afirma que a ciência nadará em um oceano de incertezas, enquanto acreditar que a loucura depende exclusivamente do cérebro. A ciência precisa distinguir causas físicas das morais. Então aí uma palavra assim para fechar, um processo interessante para entendermos obsessão como um sofrimento psíquico, mas tem suas causas para estar ocorrendo. Então, espero que tenha ajudado algumas reflexões. O assunto aí é vasto, né? É só para fazer pensar mesmo, não dá para esgotar. Obrigado.